Pessoal, boa noite para todos que estão aqui, né? Deixa eu dar uma boa noite de novo aqui para a Dariane, eu já falei com ela, Fred, Giovana que chegou e a Juliana, né? Juliana, Luana também, né? Então, boa noite para todos. Gente, semana passada, o BBB comigo, não sei o que aconteceu, deu uma zebra, né? E, e deu novamente, parece que eu estou benzido, né? Cadê o Pastor Nils, né? Pastor Nils que ora para gente, né? E aí, então, pastor Nilson, ora para a gente aqui, tá? E porque tem gente, senão tem gente que nem acredita. E aí eu mostrei. Sal grosso não, Fred. Tô brincando, isso é só brincadeira. Tô dando uma satisfação para vocês que semana passada aconteceu a mesma coisa. Eu tive que gravar a aula no outro dia no BBB, disponibilizei lá. Então, eu espero que todos tenham visto lá. E agora eu vou gravar pelo Meet e vou disponibilizar do mesmo jeito para vocês lá. Vocês entram, vocês têm acesso normalmente lá no AVA, mas quando eu entro e vou utilizar no BBB, fica aquela bolinha redonda lá, né, que vocês conhecem, quando não dá conexão. E, então, eu estou dando a satisfação para vocês e falando que não é má vontade minha, não, viu, gente? Tá bom? E nem descumprindo ordem da instituição. Mas aconteceu. Aí eu tenho que deixar a par. E como é a segunda vez, né, Luana? Então, mais ainda eu estou falando para todos vocês, ok? Gente, eu não, enquanto o pessoal vai entrando, é, nós vamos trabalhar Estado laico com vocês, Estado confessional, a liberdade religiosa e intolerância religiosa e fundamentalismo religioso, né? Semana passada nós já introduzimos e falamos sobre a intolerância religiosa. Inclusive, postei um texto lá para vocês. Esse texto é baseado sobre a fala nossa de semana passada e a de hoje, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um slide que está lá no Moodle também, e vocês podem ir acompanhando. Então, nós estamos falando. Eu vou mostrando o slide, mas às vezes eu tenho que sair, tá? Rapidinho. E a gente volta. Então, a questão da liberdade religiosa, né? Nós começamos a falar. Quando a liberdade religiosa ela não é plena, quando nós não conseguimos entender a questão da liberdade religiosa, nós entramos num processo de intolerância religiosa, né? Então, já começamos a falar sobre eles, mas como o assunto tem uma relação, então nós estamos aqui trabalhando vamos trabalhar essa questão da liberdade religiosa, tá? Bom, algumas perguntas se fazem necessárias quando a gente vai discutir essa questão da liberdade religiosa aqui no Brasil, né? Então, a primeira você sabe o que é liberdade religiosa? Como ela é garantida aqui no Brasil? Será que realmente temos liberdade religiosa aqui no Brasil? Como ela se relaciona com o Estado laico, né? Então, aqui no Brasil, nós batemos no peito aqui, nós falamos e reafirmamos que nós temos uma diversidade muito grande de religiões, né? Aqui no Brasil, muitas vertentes religiosas estão aqui. Nós temos religiões com matrizes afrodescendentes, nós temos com matrizes católicas, com matrizes protestantes, matrizes de religiões orientais, né? E, assim, essas religiões, elas convivem aqui no Brasil, e quase a gente não tem visto
pessoas morrendo por causa de serem adeptos de uma religião ou outra. E isso leva-nos a, muitas vezes, confundir que aqui no Brasil a liberdade religiosa é muito ampla, que ela é muito ampla e que nós não temos problemas de intolerância racial. Olha, isso é um engano nosso, de nossa parte. Nós vamos conversar com vocês, já falamos semana passada e vamos continuar conversando. Apesar de nosso país ter muita liberdade religiosa, é fato que existem sérios problemas de intolerância aqui no Brasil, tá? Principalmente no que diz respeito às religiões afrodescendentes, tá? No que diz respeito a essas religiões. Então, nós temos, sim, problemas religiosos, nós temos problemas de intolerância religiosa, e a nossa liberdade religiosa não é tão ampla assim quanto nós realmente pensamos. Nós vamos conversando e vamos mostrando isso para vocês, né? Bom, mas primeiramente é fundamental esclarecer algumas coisas. No artigo 5º da nossa Constituição, já nos incisos 8, né? Se eu não me engano, 7, 8, aliás, a partir do inciso 4º, que fala da liberdade de expressão, também vai falar sobre liberdade religiosa. Então, liberdade religiosa é um direito fundamental de todas as pessoas. As pessoas, para viverem com dignidade, elas precisam exercer o seu direito de viver com liberdade. Ter liberdade de ir, de vir, ter liberdade de expressar-se, ter liberdade de opinar, ter liberdade de ter uma ideologia e ter liberdade de ter uma religião e de não ter uma religião. Então, no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos faz essa afirmação que vocês estão vendo aí, e que está colocado da mesma maneira na nossa Constituição, também no artigo 5º. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência, religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Veja como esse direito ele é muito amplo e está colocado ali como uma recomendação dentro da Declaração dos Direitos Humanos, né? Ali fala que todas as pessoas têm o direito de ter a sua própria consciência, quer dizer, escolher a sua própria religião, pensar, opinar, e sobre a religião também tem esse direito de escolher qual que é a melhor, qual que é a melhor religião, né? E as pessoas têm o direito de manifestar essa religião, de prestar um culto, de prestar uma adoração, de cantar, de ir às igrejas, de ir a algum centro religioso e ali professar a sua religião, por meio de orações, como vocês estão vendo aí, por meio de meditações, enfim, é direito de todas as pessoas. Por que isso? Porque, infelizmente, na vida social do homem, desde a antiguidade até hoje, ainda dos nossos dias, as pessoas são muito intransigentes com a religião do outro. E perseguem, muitas vezes, por não aceitar a religião do outro, vão perseguir as pessoas, vão perseguir a religião do próximo, vão querer acabar com a religião do próximo. Então, isso, infelizmente, faz parte do universo da história do ser humano. Então, este é um problema que estamos lidando e temos que lidar, infelizmente, com esta realidade, né? Bom, no artigo 41 também, no artigo 41 também na nossa Constituição, fala que a liberdade de consciência, de religião e de culto é algo que é inviolável. Quer dizer, ele é imprescindível na sociedade brasileira. Ele não pode ser inviolável, ele não pode ser perseguido, ele não pode ser
violado o seu direito de manifestação, em todos os seus sentidos. Então, nós vamos fazer essas afirmações constantes com vocês. Quando destacamos o que nós estamos falando aqui, que as pessoas têm um direito de liberdade religiosa. Quando destacamos essa questão da liberdade religiosa, nós precisamos levar em consideração três coisas, três elementos. Liberdade religiosa está relacionada com a questão da igualdade. Liberdade religiosa exige igualdade. Ou seja, em que sentido? No sentido de que todas as pessoas têm o direito de ter a sua religião e que todas as pessoas têm o direito de ser tratadas de maneira igual, de forma igual para expressar a sua própria religião, tá? Então, essa é uma situação que nós devemos, que deve ser levada em consideração o tempo todo, tá? A pessoa tem a sua religião, mas tem um outro que não tem uma religião e, ou melhor dizendo, tem uma outra religião diferente da nossa e ele precisa também de respeito. Ele precisa de respeito da mesma forma que eu quero respeito com a minha religião. E isso está relacionado também com o princípio da igualdade, né? As pessoas precisam ser tratadas de forma igual. Então, se as pessoas têm direito a ter um horário de culto, que a outra religião também possa ter um horário de culto específico. Que se elas querem ter um dia específico para adorarem, fazer a sua meditação, ótimo, que assim seja. Não pode haver proibição de espécie nenhuma quanto à liberdade religiosa, tá? Segunda coisa, é fundamental, quando se fala em liberdade religiosa, que as pessoas tenham respeito entre si, tenham respeito mútuo, tá? Para identificar, para observar a sua própria religião e a religião do outro. A liberdade religiosa exige respeito, respeito mútuo, né? Para que não haja, acima de tudo, nenhum tipo de violência religiosa. Quando as pessoas não conhecem a religião do próximo, a gente vai achar que a religião do outro está sempre na esfera do misticismo, do infantilismo, daquilo que é retrógrado, daquilo que é arcaico, daquilo que é primitivo. Então, a gente considera essas religiões do outro sempre por esse prisma. Isso se deve pelo fato de não conhecermos a religião do outro. Até aí, tudo bem, que ninguém conhece todas as religiões e não conhece a religião do outro. Mas a gente não pode deixar de respeitar o outro, né, que tem uma religião diferente. Nós devemos perguntar, será que aquele sujeito daquela outra religião, ele não tem o mesmo objetivo que eu ao buscar adorar o meu Deus? Será que ele também não está buscando uma forma de adoração, uma reaproximação com Deus? Será que ele é tão ruim assim? Será que ele é uma pessoa de mal? E que é um lobo vestido em pele de cordeiro? Então, a gente tem que fazer essas perguntas. É muito importante estarmos aí perguntando para que nós não possamos ser intransigentes com a religião do outro. Não estou querendo dizer para vocês que todos nós temos que assimilar a religião do outro, que nós temos que converter para a religião do outro. Não estou falando nada disso. Estou falando que nós precisamos aprender a conviver. Nós vivemos numa sociedade que somos plural, que somos diferentes, que tem pensamentos diferentes, né? Pastor Nilson entrou aí, tadinho. Ele é torcedor do Fluminense, né? Eu sou Flamengo, né? Coitado. Já pensou se não existisse o pastor Nilson aí para a gente pegar no pé dele? Então, a vida é assim. Então, existem diferenças. Então, a gente tem que conviver com as pessoas. Do mesmo jeito é com as religiões estão presentes. A religião minha, do Felipe, que está aí também, do
do pastor Nilson, da Luana, tal, da Juliana também, talvez não consiga agradar o Fred, né, Fred? Mas qual o problema disso? O problema disso se dá quando eu não respeito a liberdade de opinião e de expressão das pessoas. E aí nós temos as violências. No mundo, no universo religioso, infelizmente, a violência hoje está crescendo muito, tá? Não estou falando exclusivamente de Brasil somente, tá? Estou falando da realidade do mundo todo. Isso é um problema. A questão da liberdade religiosa passa por essa questão do diálogo e do conhecimento, né? A liberdade religiosa exige o diálogo que permite conhecer e valorizar a riqueza de outras religiões, que permita criar laços de colaboração, tendo em vista o bem comum, né? Qual o problema eu conhecer a religião do outro? Nós, muitas vezes, fazemos isso nos nossos seminários, estudamos a nossa religião, estudamos a religião do outro, para muitas vezes combater, né? Para muitas vezes ficar questionando. Mas, aqui na nossa discussão, nós não queremos dar essa ênfase específica aqui. Nós queremos dizer e falar para todos que é importante conhecer a religião do outro. Não há mal nenhum eu fazer isso, né? Eu tenho uma convivência com a minha e eu devo conhecer a outra religião. E aí, também, eu não preciso ficar enfurnado, né? Enfurnado, com a cara ruim, achando que a religião do outro, que é diferente da minha, é algo do mal. Não é por aí. Não precisamos disso. Nós, inclusive, eu sou da linha, tem outros que não pensam como eu, tá? E nada contra, tem outros que são mais radicais, que acham que a religião única e verdadeira é a sua, é a dele. Tudo bem, até aí. Mas de você não ter o mínimo de contato, de você não ter uma certa convivência social, isso é muito ruim. De você dialogar com a outra religião, isso é muito ruim. Isso vai contra, inclusive, os princípios, né, éticos, morais que são pregados pelas religiões. Quando há essa diversidade e eu não consigo aceitar. Então, quando eu falo de liberdade religiosa, eu estou falando de igualdade, de isonomia, de respeito, de diálogo e de conhecimento, tá? E é importante nós prestarmos atenção nisso, ok? E aí nós temos aí as principais religiões do mundo, os símbolos, né, de religião do mundo, tá? Estado e religião. Estado e religião. A convivência religiosa nem sempre é fácil. A convivência entre poder político e espiritual, muitas vezes, não se conciliam. Não se conciliam. Nós já temos visto isso em vários exemplos na história religiosa, né? O livro que eu postei para vocês, né? O livro das religiões, Jostein Gaarden, né? Em Nome de Deus, de Karen Armstrong também, e o texto que eu também postei, inclusive dela também, para vocês podem ver muitos exemplos na história do conflito entre o Estado e religião, entre o Estado representante do poder temporal e político e a religião responsável pelo poder, representante do poder religioso e do poder transcendental. Então, muitas vezes, essa convivência não é correta, né? Inclusive, até a própria declaração dada por Jesus, que está escrito aí, dai a César o que é de César e a de Deus o que é de Deus, né? É muito utilizado como um lema para a separação do mundo espiritual e do mundo das coisas, né? Como se algo que fosse utilizado, fosse algo que fosse desvinculado contra a realidade.
tá? Professor, Sim, falhou o áudio aqui. Eu perguntei quem foi que falou essa frase. Foi Cristo? Parece que deu uma falhadinha no áudio isso. aqui. Ah, tá. Cristo que falou esta frase aí, né? Dai a César o que é de César e a de Deus o que é de Deus. Ok. Quando ele foi inquirido por pessoas que estavam querendo perguntar para ele qual que era mais importante, se era obedecer o- se era obedecer a lei de Deus ou a lei dos homens, né? Então, Cristo respondeu, dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus, né? Então, a vida é isso, a vida nós temos coisas, a vida nós temos coisas que estão presentes na vida material, na vida humana das pessoas, e tem algo, e tem coisas que é relacionado com as coisas de Deus. E a manifestação do fenômeno religioso se dá na manifestação do mundo material. Então, elas são coisas relacionadas, elas não são coisas separadas, mas muitas vezes elas são utilizadas como se fosse algo que é totalmente diferente. Inclusive, há muitas correntes hoje que fazem essa afirmação. Daqui a pouco eu vou até comentar isso com vocês, quando É verdade. estivermos tratando coisas a respeito do Estado laico e religioso. Pode falar, pastor Nilson. Só aumenta o valor, ou aumenta o som um pouquinho, que está muito baixo. Essa fala de Jesus em relação a dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é em relação à cobrança de impostos. Isso. Sim, sim, pode falar. Não, só para fazer essa Ah, tá. observação. Era a cobrança de impostos, né? Que, quer dizer, tem muita coisa relacionada. E aí as pessoas vão trazendo muitos significados para as coisas, né? Mas isso aqui é bom para a gente entender que nós temos um Estado que é laico, quer dizer, laico é um Estado que é avesso, né? Que não mistura coisas celestiais com coisas é, materiais, né? E nós temos verdadeiras sociedades que são sociedades teocráticas. Essas sociedades teocráticas são sociedades, ou são estados, melhor dizendo, né? Onde os regimes políticos é exercido em nome de uma autoridade divina, é exercido por homens que servem a um Deus, né? Então, que são vistos muitas vezes até como uma encarnação de um Deus ou como uma encarnação de uma divindade própria, ou como um representante direto de Deus, ou como um profeta escolhido por Deus. Então, as teocracias no mundo todo, elas têm essa característica aqui, né? E isso está muito forte hoje, né? Apesar da nossa sociedade ser uma sociedade secularizada, mas nós observamos isso constantemente, né? Por exemplo, o Papa, que é o líder da Igreja Católica e líder na maior igreja, religião do mundo, né? Do mundo não, que é o líder da maior vertente da religiosa cristã do mundo, é considerado um administrador temporal, né? É considerado o líder temporal da própria igreja e é também considerado o sumo sacerdote, né? E, quer dizer, uma pessoa sacrossanta, uma pessoa que é considerada santa, escolhida por Deus. No Japão, o próprio imperador, tá? É considerado um descendente direto dos deuses. A religião shintoísta afirma que o imperador é aquele que recebeu o desígnio de Deus, é aquele que é considerado um descendente direto. No Tibete, por exemplo, hoje nós temos aí é, é, pessoas que vivem sob a direção do Dalai Lama, né? Dalai Lama, que é o supremo líder ou guia espiritual do budismo, tá? No Egito, na época dos faraós, eles mesmos eram considerados descendentes diretos do deus Horus, né?
Os imperadores romanos também, muitos dos imperadores romanos achavam que eram agraciados com a divindade. Então, isso eu estou dizendo é porque há uma certa convivência com a religião e com o Estado político, mas há diferenças terríveis, há muitas diferenças. Então, há uma dicotomia, há um paradoxo em relação a isso que nós estamos falando, né? E aí surge aquela pergunta inicial: o Brasil é um país intolerante? Aqui nós temos ampla liberdade religiosa? Olha, e aí nós vamos começar a responder essa pergunta inicialmente. O Brasil tem uma grande liberdade religiosa, escrita inclusive nas constituições, nas nossas leis. É muito ampla, mas infelizmente o Brasil, ele é um país intolerante. Desde o nosso nascimento, desde o surgimento, tá? Desde a descoberta do Brasil, até hoje, nos nossos dias, nós observamos que a intolerância presente é uma marca característica, de forma negativa, à sociedade brasileira, né? Vejam bem o que aconteceu aqui. Vejam bem aqui o que aconteceu, por exemplo, quando os portugueses vieram para cá e colonizaram o Brasil. A primeira tentativa dos portugueses foi catequizar os índios. Foi um desastre total. Os índios nunca se converteram ao catolicismo e eles preferiram ser mortos, e isso estava acontecendo, do que se converterem, do que eles não conseguiam entender a mudança de cultura, a mudança de religião. Eles nasceram, viveram e conviveram ligados à terra, à mãe natureza, né, que dá tudo. E, de repente, vêm os portugueses com outro ethos, com outra forma de adoração e fazendo uma pressão social muito grande para eles. Resultado disso, os índios nunca se converteram, né? Pastor Nilson Felipe, nós estávamos conversando aí no final de semana, ele estava numa palestra sobre missões. Resultado disso hoje, que dentre as missões hoje, nós estamos aí tentando converter os índios. E não é tarefa fácil, né? Não é tarefa fácil isso, porque os índios, eles estão ligados, então, com outra forma de adoração. Só que os portugueses demoraram a perceber isso. Demoraram muito, muito mesmo a perceber essa realidade. E muitos índios foram mortos. Depois, os portugueses, que não estavam na prática, na verdade, eu acho, isso é minha opinião, interessados na conversão do índio, mas estavam muito mais preocupados em fazer do índio uma mão de obra escravocrata, né? Depois que essa tentativa foi desconstruída, eles partiram para os negros. Eles escravizaram os negros, trouxeram os negros africanos da África para cá, e aqui eles tornaram eles escravos. Um problema que durou quase 400 anos. E eles vieram com as suas religiões. Muitos foram mortos porque também não se converteram, mas muitos, entendendo que diante da morte era melhor eles se adaptarem se adaptarem de forma sincrética à religião católica, eles preferiram a conversão. Então, isso demonstra a intolerância do colonizador em relação às pessoas que viviam aqui no Brasil, aos povos nativos e aos povos estrangeiros que vieram para cá, né? Bom, o Brasil foi descoberto em 1500, em 1822 o Brasil alcançou a sua independência, aqui no Brasil, né? Alcançou a independência, e em 1824 foi criado uma Constituição. Então, a primeira Constituição do Império, a de 1824,
o culto às outras religiões passaram a ser permitido, tá? Mas esse culto a outras religiões passou a ser feito de maneira doméstica, tá? Somente nas casas das pessoas. As casas se tornaram, entre aspas, igrejas, né? E nesses locais não podiam haver algo que identificasse como um local de adoração, como um local como uma cruz, por exemplo, que indicaria que ali estava presente cristãos, né? Então, isso aí era proibido. Igrejas só eram permitidos para católicos, tá? Então, isso era muito ruim. Isso foi muito ruim. A religião oficial era a religião católica neste período, tá? Quem era católico tinha uma série de privilégios no Estado, tá? Tinha acesso à educação mais fácil, enfim. Os mortos, né? Os mortos, as pessoas que morriam e que não eram católicos tinham que ser enterrados em cemitérios diferentes, tá? Diferentes dos cemitérios públicos. Tudo isso, então, demonstra intransigência, né? Uma intransigência constante e gritante, né? Para aquela época. Isso durou até praticamente 1891, tá? Quando nós vamos ter a Constituição, a primeira Constituição da República, tá? E o Brasil deixa de ser império nesta data. Bom, na Constituição de 1998, aí no inciso 6º, como nós já falamos para vocês, estipula-se ser inviolável a liberdade de consciência, a liberdade de crença, assegurando o livre exercício aos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Daí para cá, de 1824 até 1988, e até chegar nos nossos dias, nota-se um avanço muito grande. Isso é um fato. Tá aí, tá vivo isso daí, né? Então, as igrejas proliferam nos nossos dias, toda esquina nós temos uma igreja, toda região nós temos uma igreja, temos centenas de milhares de religiões, de igrejas aqui no Brasil, né? E isso aparenta, tá? Uma calmaria e que não há uma intransigência religiosa. Inclusive, artigos como esse, do artigo 5º, inciso 6º, demonstra aí uma certa segurança jurídica neste quesito, né? Mas será que é isso mesmo? Eu acho que ainda não, né? No inciso 7º, ainda fala do mesmo artigo, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Vejam bem que aqui no inciso 7º, tá, é assegurado a prestação de assistência religiosa. É o Estado reconhecendo que a religião é importante, que a religião, ela tem que existir e que tem que fazer parte, e que a religião auxilia, a religião como instituição, auxilia na formação e na resolução de alguns problemas da própria sociedade. Por exemplo, os presos têm o direito a receberem cultos diários, constantes, de várias denominações, nos presídios, né? Pastor Nilson, Felipe, está até convidado, pode ir lá, tá? Eu acho que já até foram, mas pode ir constantemente nesses locais, fazer um culto, não é ali para uma bagunça, né, fazer uma bagunça, nada disso, mas pode ter culto. Nos quartéis também podem ter culto, né, de maneira mais privada, mas pode ter, ok? Inciso 8º, que ninguém será privado dos seus direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção religiosa ou política, salvo se as invocar
para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, é o seguinte, ninguém pode, por ser evangélico, católico, do candomblé ou de uma religião oriental, e ser perseguido e ser uma pessoa considerada diferente, né? E ser perseguida, ser excluída, ser discriminada, né? Pelo menos isso não deve. Conheço relatos de pessoas que, por causa da sua própria religião, deixou de ter um emprego, né? Alguns donos de empresas deixam de contratar o outro justamente por causa deste fato aqui, né? Do fato dele pertencer a uma religião diferente. Isso não pode, tá ok? Salvo se as pessoas não quiserem, tiverem obrigação legal a todos impostas, e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Mais para frente a gente vai discutir sobre esse inciso 7º, né? Tem muitas pessoas que, por suas convicções religiosas, não querem cumprir os deveres cívicos, alguns deveres cívicos, e aí ele, então, tem que cumprir algumas atividades ou prestações alternativas, tá bom? Mas depois a gente vai falar disso. Por exemplo, o sujeito não querer ir para a guerra e empunhar uma arma, né? É um direito que a pessoa tem, mas ele tem que cumprir os seus deveres nesse sentido aí, tá bom? Artigo 150, a linha B, parágrafo 6º, veda à União, os Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto, salientando nos parágrafos 4º do mesmo artigo que as vedações expressas compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às diversas finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas, né? Então, mais uma vez, o Estado aí não cobrando impostos, né, das instituições, das igrejas, né, mas desde que as suas atividades estejam relacionadas com seus serviços religiosos. E é bom a gente a gente entender muito bem isso, né? Pois existe, por exemplo, aí muitos donos de igrejas que, pelo contrário, devem impostos aí a dedéu, né? Na minha cabeça tinha que ir até para cadeia, tá? Tem um deles aí que perdeu um horário da televisão esse mês, e deve mais de 500 milhões de impostos, e o seu patrimônio pessoal crescendo, né? Então, um sujeito desse que vive de cobrança aí de dízimos, que, enfim, essa é outra discussão, mas que não paga suas obrigações, tinha que, minha opinião, tinha que ir para cadeia, tá? Cita o nome aí, professor, quem é esse? Não, procura lá, porque eu não vou, isso aqui está sendo gravado e não vou caçar tudo de cabeça de égora, não, tá? No particular, eu até te falo, Fred. Mas é um que usa um chapéuzinho por aí, tá? Tá bom? É um que usa um chapéuzinho por aí. Aí depois procura ele, né? Artigo 210. Assevera que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais, salientando-se no parágrafo que o ensino religioso de matéria facultativa, constituirá disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. É uma questão controvertida, mas é novamente um Estado aí, falando da importância da religião, né? Então, especificamente, não quer dizer que o Estado tem que ser, que o Estado tem que ensinar, no caso aqui no Brasil, por ser um Estado laico, não tem que ensinar uma única religião,
mas estudar o fenômeno religioso, falar de religião, é importante, né? Artigo 213 e artigo 226. Leiam isso aqui depois, porque é muito grande, senão a gente passa muito tempo discorrendo sobre isso daqui, tá? Pois bem, a liberdade religiosa é a liberdade de professar qualquer religião, de realizar os cultos ou tradições em sua vida pessoal, conforme os seus preceitos e poder viver de acordo com as suas crenças, né? Tem estado por aí, tá? Que estado religioso ou confessional que só aceita aquela religião, não aceita outra religião e não permite que que as pessoas vivam aquela outra religião e que tenham, que expressem-se na sua religião. Isso é condenável, né? Isso não é bom, isso é ruim, ok? Bom, nós estamos falando aqui o que é Estado. Eu acabei de falar de Estado confessional, Estado religioso, mas nós precisamos definir o que vem a ser essas coisas, né? O que vem a ser isso. Estado laico, Estado laico ou Estado secular. Secular de século, aquilo que é de século, aquilo que é secular. É aquele que é neutro, aquele que tem neutralidade em matéria confessional, aquele que sabe que é importante até a religião, mas que não dá ênfase a nenhuma religião, não adota nenhuma religião como religião oficial, mantém uma certa distância entre os diversos cultos, permite os cultos religiosos, mas mantém uma distância desses mesmos cultos religiosos, tá? Como eu estou falando aqui, há um incentivo à religiosidade, há um incentivo às pessoas a procurarem as diversas igrejas, há um incentivo às pessoas a procurarem a religião, e há um incentivo para que haja tolerância entre os diversos credos religiosos, né? Alguns estados, né, como é o caso do próprio Brasil, chega a criar leis e mecanismos, incentiva a tolerância e incentiva a religiosidade e a tolerância religiosa, ponto. Mas existem estados por aí, tá? Estados laicos, que, na verdade, procuram se manter, afastar o máximo possível da religião e chegam até criar algumas leis ou mecanismos com o objetivo de dificultar a manifestação religiosa em público. Por exemplo, proíbe um culto de uma determinada religião numa praça pública, limita o número de pessoas nos cultos de louvor e adoração, de ensino nas igrejas, etc., né? Enfim. Bom, essa questão da liberdade religiosa, ela está relacionada, tá? Ela está relacionada com o conceito de laicidade, tá? Por quê? Porque é importante a nós frisarmos aqui que não é necessário que um Estado seja laico para que as liberdades existam nele, tá? Um país pode ter uma religião oficial, mas permitir que os seus cidadãos pratiquem outras religiões que não aquela. Exemplo aqui, dois países que são assim, a Dinamarca e o Reino Unido. O Reino Unido, inclusive, nós temos aí as primeiras manifestações de liberdade de expressão, liberdade religiosa, é ali na Inglaterra, no Reino Unido, né? No entanto, o Reino Unido é um país confessional, que tem uma religião oficial, que é o anglicanismo, né? No entanto, lá na Inglaterra, há muitas, dezenas e dezenas de religiões diferentes ao anglicanismo, tá bom? Na Dinamarca é a mesma coisa, né? Lá também nós temos um estado que é protestante e
que o rei e a rainha é protestante, né? No entanto, as pessoas podem professar outras religiões, podem, inclusive, fazer parte da religião oficial do Estado, seja ela qual for, e, e visitar outras igrejas, ir a outras igrejas, ok? Bom, a ideia do Estado laico é fazer uma separação, tá? Entre o Estado e religião, com o fim de proteção, inclusive, da própria liberdade política e da liberdade religiosa, garantindo a todos os direitos iguais para todas as pessoas, ok? Esta é a ideia principal, por isso que nós estamos falando aí em cima que liberdade religiosa está relacionada com o conceito de laicidade. Não deve se influenciar, o Estado não deve influenciar as pessoas, tá? As pessoas, as crenças pessoais de seus cidadãos, não deve permitir que as crenças religiosas dos seus governantes tenham influência direta na formulação de suas políticas. Ou seja, o Estado, um governante, um chefe, um representante do Estado, vamos pegar um Estado brasileiro, incentivar, pregar para todas as pessoas, olha, vem para, se converta ao protestantismo ou ao catolicismo, e dali vocês receberão benefícios do Estado, né? Não estou falando benefícios do Estado, isso é comum de acontecer, né? Ou então, não se deve permitir que as crenças religiosas, né, tenham influência nas políticas públicas. Também não vou citar o nome, viu, Fred, mas tem um governador aqui no Brasil que ele foi eleito por uma igreja, uma matriz religiosa protestante, e tudo que ele faz, tudo que ele faz está relacionado aí, está relacionado aí com questão religiosa, né? Então, já tentou se proibir carnaval, já tentou se limitar o número de pessoas na praia, também isso é atitude errada. O sujeito foi eleito não para fazer aquilo que, para cumprir o mandamento da igreja, ele foi eleito para ser um representante do povo, fazer aquilo que o povo pediu. Então, isto gera um conflito, tá? Do mesmo jeito, aquele que vai assumir um cargo e que fica falando que as pessoas têm que se converterem, etc, etc, ok? Que diz a legislação brasileira sobre essa questão de Estado laico e liberdade religiosa, né? Bom, a relação é muito grande, né? Antes da gente falar sobre a legislação, basicamente, vamos ver como é que isso funciona, essa relação entre essas esferas do poder, né? Não sei se já observaram, mas há uma constante exposição de símbolos religiosos em edifícios públicos, né? E isso contradiz a característica essencial do laicismo, né? A laicidade. Se há essa neutralidade, então não deveria haver, segundo defensores de dada corrente, que não poderia ter cruz, né? Bíblias, por exemplo, nos parlamentos, cruz também nos parlamentos ou nos órgãos de julgamentos, né? Santos, imagens de santos e etc. Então, há essa exposição, isso é uma realidade, isso acontece muito, né? No Brasil, não fogem a esta regra, então a discussão é muito grande também, tá? Outro argumento utilizado pelas pessoas que não acreditam que no Brasil sejam realmente um Estado laico é que a Constituição cita logo no início Deus, né? Deus está presente, Deus em sua soberania cuida da sociedade, enfim. Então, este é um argumento simplesmente para demonstrar que as pessoas acreditam que o Brasil não é exclusivamente um país laico.
só está isso, só está assim no papel, na afirmação, tá? Na coisa formal. Já falamos com vocês, na época da monarquia, o imperador tinha o poder de nomear religiosos para cargos eclesiásticos mais importantes, aprovar ou não documentos papais, e a fim de que fossem seguidos pelos católicos no país. Depois das proclamações das repúblicas, das democracias, né, o Estado laico, ele prevaleceu. E as bases do Estado laico vão ser encontrados ali no Renascimento, quando começou a ocorrer uma gradual separação entre o poder político de um lado, a filosofia e a arte de outro, e as questões religiosas. Então, isso ficou muito nítido, e a partir dali foram surgindo diversas propostas de separações entre política e religião, né? Já estudamos isso, inclusive, com vocês, em ciência política. Bom, mas de acordo com o artigo 19, né, da nossa Constituição Federal, o Brasil não pode manifestar uma preferência religiosa ou privilegiar uma religião específica, né? Poder público e poder e religião devem estar separados. O Estado, então, de acordo com a nossa Constituição, é laico, é separado, tá? Já falamos isso com vocês. Ninguém será privado de seus direitos por crenças, tá? Uma pessoa não pode ser... ninguém será privado dos seus direitos por suas crenças. Então, significa que ninguém pode ser presa por expressar a sua fé religiosa, né? Então, hoje nós temos aí um governo evangélico. E ele, por ser simplesmente evangélico, não gostar de católico ou de candomblé, ele vai lá e manda prender um adversário político dele. Não pode, não pode, não deve se fazer isso, né? Assistência religiosa será assegurada, já falamos isso, né? Ok? Bom, todas as religiões devem ser respeitadas, já falamos isso com vocês, e seu exercício permitido. Os governantes têm o direito de praticar, de ter a sua própria religião na esfera privada. Inclusive, ele tem direito, no seu descanso, de ir à igreja, se que assim quiser, né? Aqui no Brasil, hoje, essa polêmica tem ganhado conotações diferentes e maiores, justamente por causa do crescimento da bancada religiosa. Mais especificamente a bancada evangélica, que tem crescido muito, né? Que tem crescido muito. E essa bancada, ela tem se especializado em votar assuntos, em votar numa pauta sempre defendida pela liderança religiosa. E isso, muitas vezes, contraria o eleitor e contraria os outros representantes dentro do Congresso. Então, esse debate aí é muito forte ainda hoje, né? Então, crime, o cidadão não estará livre de pena ou punição por ter agido movido. Se uma religião hipotética prega o ódio a outras pessoas, violência, realização de sacrifícios, ou qualquer outro mal a terceiros, suas possíveis ações criminosas serão julgadas e punidas, né? Por exemplo, aqui, a ideia de terroristas, né? Se alguém for um terrorista suicídio de uma determinada religião e ele explode uma bomba aí, né? Os seus pares, seus amigos e até mesmo pessoas ligadas a ele podem sofrer e podem receber uma série de punições. Então, ser terrorista é uma coisa, mas o que não se pode é criminalizar uma determinada religião, tá ok? Religião que anda sacrificando meninos, né, menininhos, menininhas por aí, que adeptos de uma dada religião têm que dormir com um líder religioso e etc, etc.
Pessoas que são líderes religiosos, que pregam cruzadas religiosas de violência contra outra religião, essas pessoas recebem punições. Dentro do Estado laico, essas pessoas são punidas também, tá bom? Como nós falamos com vocês aí, e respondendo a questão no início, existe liberdade religiosa no Brasil? Bom, o Brasil é considerado um país com significativas liberdades religiosas. Isso pode ser comprovado no relatório de liberdade religiosa de 2016, né? Por exemplo, no relatório aí estamos informando que entre 2001 e 2014 foram registrados 543 violações de direitos por discriminação religiosa, né? Isso somente no Disque 100, Disque Direitos Humanos, né? Então, ali tem muitas pessoas que sofrem perseguições, que sofrem denúncias de violações dos direitos humanos, simplesmente por ter uma outra religião. Em 216 casos, denunciados informaram a religião da vítima. 35% eram praticantes do candomblé e umbanda, 27 de evangélicos, 12 de espíritas, 10 de católicos, 4 de ateus, 3 de judeus, 2 de muçulmanos e 7 pertencentes a outra religião. Somente nesses dados aí, dá para nós percebermos que a religião do outro, de uma maneira ou de outra, é vista como algo que é ruim ou supérfluo, né? Como já falamos no início com vocês. O nível de perseguição acontece em todas as religiões. Bem, verdade que nas religiões aí, do candomblé e umbanda, né, esses índices são maiores, ok? E aí, só para confirmar isso, levando-se em consideração que, nos casos contra os indivíduos que professam candomblé ou umbanda como religião, se tornam muito mais expressivos, ou seja, 35%, ao recordarmos que eles representam simplesmente 0,3% da população brasileira, tá? Que tem uma religião, tá? Quer dizer, menos de 1% da população brasileira. Então, os índices são altíssimos, né? No mundo, nós temos muitos exemplos aí. No mundo, nós temos muitos exemplos aí de violação religiosa, né? A Coreia do Norte, nos últimos anos aí, matou cerca de 300 mil cristãos. Pastor Nilson, esses dias, tem uns dados interessantes aí de pessoas que são mortas no mundo todo e simplesmente porque são cristãos, né? Ele como cristão, ele tem um dado como cristão. Mas existem também outros índices relacionados de intransigência e intolerância relacionados aí a outras religiões também. Na China, as pessoas são perseguidas, muitos campos, no Oriente Médio, a religião cristã também é perseguida, né? Então, este é um problema recorrente, este é um problema muito sério que acontece nas religiões no mundo todo hoje. Tá? Então, nós devemos buscar ser mais transparente, dar mais ênfase na liberdade religiosa, para evitarmos os problemas de intransigência que acontecem no nosso dia a dia, no nosso mundo aqui. Certo, gente? Léo. Vamos ficando por aqui. Sim. Tá me ouvindo? Nós vamos ficar por aqui hoje. E aí, se tiver alguma pergunta, eu acho que a Luana pode perguntar ou falar, Luana. Oi, Léo. Então, eu só queria comentar, porque muita gente pensa que a intolerância, ela se dá, às vezes, por pessoas que têm uma prática religiosa e não se dão bem com uma outra prática, né, religiosa. Mas há muitos casos de pessoas que acham que a liberdade religiosa ou a laicidade do Estado dá direito de invadir os templos religiosos e É a mesma coisa, destruir, né? Então é a mesma coisa. Muitos cristãos, e aí eu falo da Igreja Católica porque eu sou católica, mas há muitos casos de pessoas que não sei se são
ateus ou adeptos a outro tipo de religião, porque às vezes isso não consegue ser identificado, porque nem todos os templos hoje em dia eles têm estrutura tecnológica para ter câmeras, né? Tá começando a ter, alguns templos estão começando a ter. Mas aconteceu aqui em Anápolis há pouco tempo de entrarem dentro da igreja, quebrar o altar, quebrar imagens, ir no sacrário, onde é um lugar que para nós católicos é algo muito, muito delicado, muito importante, porque a gente acredita que ali está o Senhor Jesus mesmo, e ali derrubar todas as hóstias consagradas no chão e não levar, não roubar, só pelo prazer de entrar e destruir a igreja. Isso aconteceu esse ano, se eu não me engano, antes da pandemia, aqui em Anápolis. Então, assim, a gente vê casos que acontecem de intolerância com os cristãos. Há casos também de cristãos que são intolerantes com outras religiões também e com outros irmãos cristãos de outras, com os protestantes, por exemplo. Existe isso também. Mas a gente tem que ver que o É, respeito ele tem que partir por todos os lados e que a intolerância também é de não de invadir, né? Invade um local onde é, para uns é o local de culto, as pessoas invadem para destruir. é como nós falamos aí há pouco, no início, né? As pessoas têm o direito de ter sua própria religião, manifestação de pensamentos, de ideias, etc. E têm o direito de não ter religião também. Tudo bem. Então, pessoa que não tem religião, ou a pessoa que ah, é, também tem que respeitar da mesma maneira, tal qual um religioso, né? Os limites são estabelecidos, e isso não dá direito à pessoa, né, de chegar e destruir um templo sagrado. É isso que o Fred está falando, está muito relacionado à questão da ignorância do sujeito, né? O cara acha que ele que ele é o rei da cocada preta, que tudo bem, eu vou entrar ali, vou quebrar, porque esse pessoal aí é antigo, é da antiguidade. Não pode, não dá, não é por aí, né? Então, limites já foram estabelecidos, têm que ser respeitados, mesmo pelas pessoas que não têm a religião, e vice-versa, né? E vice-versa. Então, se continuar essa intransigência, essa situação de ignorância, como o Fred falou aí, não, a situação só tende a piorar, não é mesmo? Gente, esse material aqui, ele está postado lá no Liceu, para vocês, Liceu não, lá no AVA, para vocês, em publicações, tá? Entrem lá, dá uma olhadinha neste material, tá lá os 2 slides, esse o que nós vamos utilizar semana que vem, e tem um texto que eu postei para vocês, tá? De intolerância religiosa, mecanismos e antídotos, e postei um outro sobre fundamentalismo religioso, um menor para hoje. E, em homenagem aí ao Felipe, né, que está aqui, aí eu já coloquei lá também um trabalho para vocês irem fazer, para entregarem lá no final do mês, tá? No final do mês ainda, em grupo de 3 pessoas, para ele não ficar chororô aí, não. Então, vai lá, já tem um trabalhozinho para o senhor fazer, tá? Lembrando que na parte do trabalho lá, tem uma parte de ética que eu ainda não falei com vocês. Então, ética e moral, nós vamos falar. E aí vocês deixam para fazer assim que eu falar sobre ética e moral, tá? Que provavelmente deve ser na semana que vem. Tá joia? Quem ia perguntando? Eu, Fred, aqui. Sim, Fred. Professor, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, essas duas vertentes têm um conflito mortal. E, às vezes, eu fico me questionando, sabe? Porque a gente vê casos aí como aquele ataque do Charlie Hebdo, aquele ataque ao professor, né? Mas também isso é muito provocativo também por parte deles. Agora, eu também achei. Eu não sei se eu acho quem é que está certo. Porque a liberdade de expressão também não pode sobrepor sobre religião, uma coisa muito séria, né? A gente não pode atacar da forma que eles atacam. A forma como foi feita, né? A forma como foi feita, principalmente pelo presidente, tá?
Depois, não tanto pelo professor, o professor estava numa aula como esta aqui, e estava até sendo ponderado, mas o presidente chegar e falar o que ele falou, aquele Macron, que, bom, não quero falar nada dele, né, mas, assim, e foi bem provocativo, concordo com você, o Fred. Inclusive, dei uma olhadinha nisso nessa aula de semana passada, eu até comentei sobre esse fato na aula passada, que está gravada lá, né? Aí dá uma olhadinha, mas concordo plenamente com vocês. Ok. Então tá, gente, vamos ficar Léo, por aqui hoje. peraí Sim, rapidinho, deixa eu só te falar uma coisa sobre a prova. Tinha uma questão, pelo menos apareceu para mim e teve, acho que para uma outra colega também que apareceu, que a questão estava com alternativas idênticas. E aí eu até tinha comentado com a Geisa no dia e ela falou que a questão ia ser anulada, só que ela não foi anulada. Eu até tinha conversado mais cedo um pouco com a Cleide e ela falou que vai conversar com você a respeito disso amanhã, porque eu tinha mandado o print para a Geisa e ela falou que ia já entrar com a solicitação de anulação dessa alternativa. me manda essa questão que eu nem sei qual que é, na verdade, Mando. Tá, né? eu tenho o print aqui. Agora que eu tô sabendo disso, aí você manda para mim e eu vou olhar isso de amanhã, que amanhã eu tenho que ir na faculdade. Aham. E aí amanhã eu olho esse negócio. Lógico que Tá, se tiver que anular, a gente anula, sem problema algum, tá bom? tá bom. Eu não Então, te tá. mandei no dia porque, na verdade, eu tava conversando com a Geisa um outro negócio, aproveitei e já conversei com ela para ver como que procedia, né? E como a gente sabe Aham. que época de prova não tem como mudar em nada, então por isso que eu tinha reportado a ela. E aí, na semana passada, eu esqueci de falar com você. Não tem Me importância, lembrei não. agora. Tá bom, aí a gente olha, tá Tá bom? bom, vou te Então nós vamos mandar ficar por aqui. aqui hoje, tá joia? Ó, vou Obrigada. interrompendo aqui, e aí depois a gente olha, tá, Luana? Manda para mim no particular, para mim, aí eu já vou olhando antes de ir lá conversar com a Sim, Cleide, senhor. tá bom? Pode Um deixar. abraço, então, para todos vocês. Até semana que vem, tá? Obrigada, boa noite. Tá joia.